Vamos agora para Luciano Hang e alguns destaques ali do seu depoimento. Ele é uma pessoa performática, né? Cheia de truques, veste-se como um animador de festa infantiloide, né? Com aquele seu terno verde e amarelo. Vão usar verde e amarelo nos protestos contra o Bolsonaro. Uma coisa é você usar as cores nacionais como uma afirmação de nacionalidade, outra coisa é fazê-lo como uma forma de propaganda que não teme em nenhum momento o ridículo. E esse é o caso dele. Né? Seus admiradores e os do Bolsonaro estão aplaudindo. Olha, ele detonou, ele acabou com os senadores. Não é? Tenho até amigos dizendo, ele não deveria estar lá, porque na verdade ele contribuiu apenas para ficar fazendo proselitismo. Olhem, uma coisa é a plasticidade do espetáculo que o Hang deu. Outra, bastante diferente e comprometedora, o conteúdo das coisas ditas ali. Ele é faroleiro, ele gosta de causar, ele maltratou os senadores, não sei se vocês repararam, meninos, mas com frequência ele quase dava as costas para o Renan Calheiros. Uhum. O Renan estava falando com ele e estava assim, olhando para o outro lado, na linha, não lhe dou importância, não reconheço aqui a sua autoridade, meio indignado, né? Mas buscou falar ao mesmo tempo que os senadores falavam, os de oposição, claro, né? Não quando falava aquele senador que tem um assessor que foi preso por narcotráfico. Sempre me esqueço o nome dele. Como é mesmo? Marcos Rogério. O Marcos Rogério. Isso. Não quando falava o Marcos Rogério, né? O senador que tem um assessor que foi preso envolvido com narcotráfico. E narcotráfico pesado, coisa barra pesada, não é coisa leve, não. Né? Foi demitido. Sim, claro. Quando os senadores falavam, aqueles que iam questioná-lo, ele falava ao mesmo tempo, tentando cobrir a voz do senador, e aí cortaram o microfone e fizeram muito bem. E aí já tem gente dizendo, olha o direito de defesa sendo agredido. Tem até uma procuradora da Lava Jato, procuradora da República, que já foi procuradora da Lava Jato, um pessoal isento, como nós sabemos, da Lava Jato, né? A Tameia Danelon, que está aí nas redes sociais, dizendo que não se respeita o direito de defesa. Atenção, procuradora da República, ex-coordenadora da Lava Jato, parceirinha de Deltan Dallagnol. Olha aqui, houve um momento ali, para aqueles que acham que o Luciano estraçalhou, em que ele deixou a Prevent Senior, aliás, dois, mas um muito grave, em que ele deixou a Prevent Senior numa situação bastante difícil. E nós não estamos falando de um qualquer, nós não estamos falando da advogada dos médicos. Nós estamos falando do Luciano Hang, que tentou, sim, livrar a cara da Prevent Senior, mas ele tentou até a página 12. Quando ele percebeu que ele poderia incorrer em crime, aí não, né, Bob Furuia? Porque o sujeito não ficou bilionário sendo burro. Né? Aliás, eu vou falar quando é que ele ficou bilionário, vocês vão ficar surpresos. Vão ficar surpresos. Né? O tio pesquisa, amor pela pesquisa, né? Como eu brinco, cotovelo e opinião todo mundo tem, precisa ter informação. Então eu vou botar no ar agora o vídeo, meninos, é o vídeo 3 aí, em que ele admite que não sabia que a Prevent Senior havia omitido a causa da morte da mãe dele do atestado de óbito. Se alguém tem alguma dúvida de que a Prevent Senior omite a real causa da morte de pacientes internados por Covid, e se havia dúvidas de que
aconteceu ou não aconteceu com a mãe do Luciano Hang? E quando essa questão foi levantada, por exemplo, para o Fernando Parrilho, que é o CEO da Prevent Senior, disse, não, isso é pessoal. Isso está protegido por sigilo. Vai, solta o Luciano Hang. Não pode responder. Fiquei sabendo através da CPI que tanto o atestado de óbito quanto o prontuário da minha mãe foi pego. E lá no atestado de óbito não constava Covid. Eu sou leigo, eu não sei se as pessoas o que tem que botar no atestado de óbito. Quando a minha mãe morreu, nós fomos até um departamento para conseguir transportá-la para Santa Catarina. E aí fiquei sabendo aqui na CPI que não estava aí com lá no nome lá certinho. E aí procurei o Prevent Senior. E eu acho que vocês foram levados a erro. Os senadores foram levados a erro. Imagina você. Que não, calma, que talvez eu tivesse falado para não colocar como Covid. Olha só que loucura, imagina eu chamar o médico, dizer, olha, você não pode... Tá, não tá coloca bom, Covid, que eu tá tinha bom falado já. CPI foi levada a erro uma ova. O bilionário Luciano Hang. Então sua mãe morre de Covid, você recebe o atestado de óbito, não tem a curiosidade de ver o atestado de óbito, lá não está Covid-19 e Vossa Excelência se cala. E agora diz, sou leigo. Será que alguém é leigo bastante, tendo o grau de informação que ele tem, para olhar um atestado de óbito e ver que lá não consta a causa da morte correta? Vejam que isso coincide com a reportagem da Piauí sobre o Dr. Anthony Wong. Isso coincide com o testemunho do Diogo Mainardi sobre a tentativa de buscarem omitir a causa da morte do Enio, pai dele, também na Prevent Senior. E se deve questionar, quantos outros? E aí, o Flávio Bolsonaro, aquele senador cujo assessor foi preso por narcotráfico, me esqueci de novo o nome dele, como é que é? Marcos Rogério. Isso. Isso. Ah, olha, o atestado de óbito é um documento privado, porque foi exibido ali na tela o atestado de óbito. É um documento privado, é um documento... Em muitas circunstâncias é mesmo. É protegido até depois da morte. Especialmente proteger os familiares de causas, muitas vezes, que criam mácula social em razão da morte, que pode recair sobre a família. É uma proteção individual. Agora, atenção, a menos que outro valor maior se levante, como diria aquele poeta Caolho, o Camões. Tá? Se um valor mais alto se levanta, por exemplo, a proteção à saúde pública, por exemplo, um crime de saúde pública sendo cometido, aí não. É a mesma coisa, Bob Furruia, que vale para os direitos que estão lá no artigo 5º. Você tem direito ao sigilo bancário. Uhum. Você tem direito ao sigilo fiscal. Você tem direito ao sigilo de correspondência. Agora, e se você usar tudo isso para cometer crime? Aí ele pode ser levantado. Aí ele pode ser levantado. E, portanto, a exibição do atestado de óbito da mãe de Luciano Hang foi absolutamente legal. Aí ele diz, eu não conestei a omissão, tirando a sua responsabilidade. Porque a Prevent Senior diz, não, isso é sigilo com a família. O Luciano está dizendo, eu não sabia de nada. Porque uma coisa é ir lá fazer propaganda do governo Bolsonaro. Outra coisa é ser conivente com o crime.